Fala pessoal, aqui é o Evandro e hoje a gente estreia um novo quadro no canal chamado Aprenda de Vez Essa Jossa, tá? Pra quem não sabe, hoje é meu aniversário e eu decidi estrear com chave de ouro pra poder alavancar os estudos e só conteúdo específico que realmente cai na prova. Uhul! Então bora aprender de vez essa jossa. Hoje a gente vai trocar uma ideia e vai aprender mais a respeito de regência verbal. Conteúdo que fica matutando na cabeça de muita gente. Muita gente tem dificuldade em aprender. E hoje vocês vão aprender de fato essa jossa. Então bora lá para a tela do meu computador. Enquanto eles dormem, estude. Enquanto eles se divertem. E estamos aqui já na tela do computador para poder aprender de vez essa jossa e nunca mais errar, tá? É conhecimento definitivo a respeito de regência verbal, conteúdo que costuma despencar em provas, tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber a respeito de regência verbal, e no final da aula, fica até o final da aula, porque agora no começo realmente vai parecer mais confuso, mas eu tenho certeza que no final da aula eu vou te passar um macetezinho, um hackzinho, para saber se a questão tá pedindo objeto direto ou se é objeto indireto. Você vai conseguir identificar rapidamente qual que é qual para poder aplicar na prova e gabaritar a questão, tá? Então a primeira coisa que você tem que entender, regência verbal é sinônimo de transitividade verbal. Mas como assim, Evandro? É o seguinte, ó, agora vai parecer meio confuso, mas não desiste da aula não, fica até o final para você poder entender. Quando o verbo anda sem ter preposição, é transitivo direto. Por quê? Porque pensa assim, o verbo andou e não tem nada no caminho dele. Então, é transitivo direto. Se tiver algo no caminho do verbo, vai ser transitivo indireto. E, Evandro, o que pode ter no caminho do verbo? Pode ter uma preposição. Mas beleza, Evandrão, o que é a preposição, cara? A preposição é a palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos da oração, ou seja, entre duas palavras, tá? Essa relação é do tipo subordinativa, ou seja, entre os elementos ligados pela preposição não há sentido dissociado, ou seja, se você pegar os termos da oração e tirar a preposição, as palavras, os termos não vão fazer sentido, tá? Não existe sentido separado ou individualizado. Beleza, e quais que são as preposições? Tem várias, mas as mais comuns são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, em, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Essas são as mais comuns que você vai encontrar, não que não exista outras, tá? Existem, mas essas são as mais comuns. E agora a gente vai analisar algumas frases para você poder entender como funciona a regência verbal em si, tá? Exemplo em frases. A professora recebeu um prêmio. Você vai perguntar para o verbo, tá? O verbo recebeu. Recebeu o quê? Depois do verbo, presta atenção. Recebeu o quê? Recebeu um prêmio. Aqui, ó, entre o recebeu, entre o verbo e entre aqui, ó, a frente dele não tem nenhuma preposição. Se não tem preposição, ele anda direto. Então, é transitivo direto. Nesse segundo caso aqui, ó, a professora gostou do prêmio. Você pergunta para o verbo, a professora gostou do quê? Gostou do prêmio. Pode perceber que nesse caso a gente já tem uma preposição, a preposição do. Então, se ele anda com uma preposição na frente dele, nada mais é do que transitivo indireto, tá? Então, percebe a diferença. A professora recebeu o quê? Nesse primeiro caso, recebeu um prêmio. Você perguntou para o verbo, na frente do verbo não tem nenhuma preposição, então é objeto direto. Já no segundo caso, a professora gostou do prêmio. Percebe que na frente do verbo tem uma preposição, a preposição do. Então, é transitivo indireto. E no final vou te passar um hackzinho para poder cotovelar qualquer questão a respeito disso, tá? Fica até o final. E o macete, ó, logo de cara aqui já, o macete. Se eu perguntar ao verbo e ele me responder, tá? Aqui, ó, tá errado. Se ele me responder o que ou quem sempre será transitivo direto. Se eu perguntar para o verbo, por exemplo, aqui, ó, vamos catar esse exemplo do 2. A professora gostou. Gostou do quê? Eu falei o que ou quem? Não. Se eu não falei o que ou quem, só pode ser transitivo indireto, tá? Agora vamos ver nesse primeiro exemplo aqui, ó. A professora recebeu. Recebeu o quê? Se é o que, sempre será transitivo direto, tá? Então presta atenção nesse macete que funciona para qualquer caso. Mais alguns exemplos que você pode usar esse macete, tá? Esse hack. Se eu perguntar assim nessa frase, ó, sonhei com você. Aí você pergunta para o verbo, sonhei com quem? Sonhei
com você. Eu perguntei o que ou quem? Não, foi com você. Então, esse é transitivo indireto, tá? Nesse caso, tem a preposição. Agora, se eu falar assim, ó, nesse quarto caso, chamei o rapaz. Eu pergunto aqui, ó, depois do verbo, chamei quem? Encaixou aqui no quem? Então, é transitivo o quê? Transitivo direto, tá? Eu perguntei depois do verbo, o que, o quem, sempre será, em todos os casos, transitivo direto. Se for qualquer outro, como por exemplo, de quem, com quem, de quem, esse de que aqui, não importa. Sempre será transitivo indireto. Tamo junto, eu espero de coração que você tenha aprendido, eu tenha te ajudado. E como eu digo sempre, cotovelada na cara da prova, bora pra cima e até o próximo vídeo.